De volta com o CBN Ponta Grossa, primeira edição, 9h53. Estamos nessa terça-feira, dia 11 de junho, ao vivo agora com a Priscila Garbellini no CBN Indústria. Bom dia, Priscila, tudo bem? Bom dia, Emanuel. Bom dia aos ouvintes. Tudo ótimo. Hoje a gente vai falar sobre algo que tá chamando muita atenção. O pessoal já tá com medo de sentir no bolso, inclusive na ponta final, né? Muito se falando hoje do preço da gasolina e também do diesel para subir por conta da MP que está vigorando a partir de hoje pelo governo do Brasil, né, governo federal, em relação ao PIS/COFINS e os créditos. A indústria também está pensando sobre isso, né, Priscila? Então, tá pensando e tá pensando bastante, né? Tá com dor de cabeça aí, porque é um assunto que surgiu a semana passada. Na verdade, eles estão ainda em negociação lá em Brasília para tentar algum subterfúgio, alguma questão que possa resolver. Essa medida provisória que a gente chama, tem gente chamando de medida provisória do fim dos tempos, né? Porque realmente causa um impacto financeiro muito grande no setor produtivo e é resquício de um outro assunto que a gente já discutiu no final do ano passado, que é a desoneração da folha. Então, o que aconteceu? A desoneração da folha, ficou aquela discussão, e em maio desse ano ficou determinado, né? Porque o STF disse que o governo precisaria dar um jeito de suprir aquele rombo de 26 milhões ali, que é essa questão da manutenção da desoneração... Bilhões, desculpa. Que a desoneração, a manutenção da desoneração da folha geraria, né? E aí o governo começou a pensar em soluções ali para cobrir esse rombo, mas é interessante a gente considerar que nenhuma das considerações que foram realizadas pelo governo cogitou a hipótese de fazer regime dentro do seu sistema, né? Então, não se pensa em diminuir custos, se pensa em aumentar a arrecadação. E aí veio essa ideia da medida provisória, a 1227, que tem como sugestão a compensação da PIS/COFINS somente em cima da PIS/COFINS. E isso causa um impacto muito grande nas empresas, porque as empresas usam esse crédito da PIS/COFINS muito para compensar questões previdenciárias, né? Então, a questão da desoneração da folha ficou decidido lá em maio que vai ser, na verdade, vai ser feito de uma forma progressiva. Então, aquelas alíquotas que estavam desoneradas passariam passariam a contemplar, passariam a recolher 5% em cima da folha a partir do ano de 2025, 10% em 2026, 15% em 2027 e 20% em 2028, quando aí chegaria uma alíquota daqueles grupos que não têm a desoneração da folha, né? Então, isso geraria esse rombo que o governo está tentando cobrir. Mas, como a gente já comentou aqui, a cobertura não seria em cima de redução de despesas, mas em cima da arrecadação de outros impostos. Chegou a ser judicializada nessa questão, porque o governo os deputados mantiveram a desoneração, o governo vetou essa situação e a Câmara manteve o veto e aí foi parar no STF. O STF falou, beleza, vocês vão manter a desoneração, mas é preciso votar algo para fazer com que o governo consiga compensar essa perda da arrecadação. E daí chegamos nessa situação da MP, né? Exatamente. E a medida provisória, ela vem e onera o setor produtivo, né? Mais uma vez, pensando nessa questão do rombo, claro que existe, precisa dessa solução, até porque o STF deu prazo para isso. Só que para a gente ter uma ideia, só na indústria, essa medida provisória ela vai gerar um impacto de 29 bilhões até o final do ano. E projeta-se para que o ano de 2025, se essa medida provisória passar, o rombo da indústria seja de 60 bilhões. A gente fala em milhões, mas não é bilhões, né? 29 bilhões de rombo para a indústria só até o final do ano de 2024. E em 2025 tem aí a projeção de um rombo de 60 bilhões para a indústria. E é óbvio que isso vai impactar em empregabilidade, vai impactar em concorrência e no preço do produto final. Então, tudo que a gente consome vai ficar mais caro. Você falou do combustível, né? O combustível, energia. Alimentação, né? É a primeira coisa que sente, mas vai impactar em tudo, desde a roupa que a gente veste até o alimento que a gente come, porque
tudo tem um envolvimento, né, do setor produtivo aí. E não tem como você suportar essa questão de valor e não repassar isso pro produto, né? Então, é muito complicado, a gente tem que ter muita cautela nesse momento. O setor produtivo, principalmente as entidades representantes do setor produtivo, elas estão rechaçando, elas estão se manifestando contrário à medida provisória. A gente sabe que a gente vai ter que fazer matemática para fechar essa conta no país, mas a gente também não pode onerar somente o setor produtivo, porque o impacto financeiro é muito grande e vai afetar todos os brasileiros, que todos nós somos consumidores, né? Então, a gente precisa ter uma cautela muito grande aí nessa colocação de situações e, principalmente, pensar em reduzir despesa, que é uma questão que hoje o governo não está pensando, não é uma frente de trabalho do governo, né? As manifestações do setor produtivo e das entidades é justamente nesse sentido. Né? Você está vendo ali movimentos para compensar arrecadações, mas, em momento algum, a gente tem visto esse movimento de redução de despesas aí, de toda a estrutura do governo, né? 9h59, a gente já continua falando um pouquinho mais sobre esse tema que é importante, hoje está sendo debatido em todo o país e a gente vai explicar um pouquinho mais como que é essa questão da medida provisória também. Já já a gente vai falar sobre isso, mas tem o repórter CBN agora das 10 horas, a Priscila continua comigo, a gente já volta. Estamos de volta, CBN Ponta Grossa, primeira edição, coluna CBN Indústria. A gente está falando de algo que está hoje diretamente tocando o noticiário, que é a MP do governo federal, a medida provisória, que suspende a possibilidade da utilização dos créditos de PIS/COFINS para abatimento de outros impostos, outras arrecadações, outros tributos que as empresas, as indústrias, enfim, que o sistema da economia precisa pagar ao longo do mês. Então, agora não é possível mais utilizar esses créditos para pagar qualquer tipo de tributo, apenas para PIS e COFINS. Então, essa medida provisória ela entrou em vigor hoje e ela vai ser avaliada no Congresso. Eu acho que um dos pontos principais desse debate também, Priscila, é justamente esse início imediato, né, da ação, porque através de uma medida provisória ela começa a valer e depois ela vai ser discutida. Não é algo que vai passar por uma discussão para daí o setor também se preparar para saber como que ele vai agir nesse sentido, né? Exatamente. A medida provisória, ela é muito perigosa justamente por conta dessa questão da vigência. Então, ela parte do Poder Executivo, sem passar pela apreciação ali antes da vigência, né, do Poder Legislativo, e ela tem a possibilidade de caducar, ela tem ali um prazo de vigência, né? Ela tem a possibilidade de caducar, se isso não transformar em lei, mas ela tem o risco de ser transformada em lei. Mas, é o que você disse, enquanto está sendo discutido, ela já está vigorando, né? Então, o impacto é muito grande e, por isso, essa discussão que a gente tem visto aí no decorrer dessa última semana, de uma forma muito grande, né? Pelas entidades, pelas empresas. Então, realmente, as empresas correram ali para os seus contadores, para os seus advogados tributaristas, para visualizar, em termos de valor mesmo, de número, o impacto que isso vai gerar. E contas estão sendo feitas e quando isso, né, acaba sendo realizado, a empresa consegue ver o tamanho desse impacto financeiro que vai ter. Porque realmente, muitas empresas, e aqui em Ponta Grossa a gente ainda tem um parque fabril muito voltado a um grande número de mão de obra, então a gente não é um parque fabril muito tecnológico em vista, né, em comparação com outras cidades e outras regiões até do mundo, a gente ainda tem uma mão de obra muito presente dentro dessa estrutura fabril nossa. Então, por isso que quando a gente fala em desoneração de folha, aqui para a realidade de Ponta Grossa, é muito relevante por conta de que as empresas aqui trabalham com grande número de funcionários, né? Mas isso também tem um impacto grande quando a gente fala em PIS/COFINS fazendo a compensação dos créditos previdenciários, né? Então, foi essa conta que foi feita e aí que o pessoal se assustou, porque realmente observou o impacto que isso vai gerar no setor produtivo, na linha de produção, e, como eu disse, né, que vai acabar sendo repassado para os produtos. A gente está nessa expectativa, principalmente hoje, para um início imediato da aplicação desse reajuste, podendo chegar até 7% no caso do diesel e também da gasolina já nos postos. Então tem muita gente já aproveitando para encher o tanque na medida do possível, quem tem essa possibilidade financeira, porque deve ser impactado principalmente a gasolina e o diesel.
O etanol nem tanto, um pouco menos, segundo as informações, mas deve sofrer algum tipo de influência, porque, né, para você transportar o próprio etanol, você geralmente utiliza diesel e a gasolina, né? Você não consegue transportar o próprio etanol com o etanol na maioria dos casos, apesar de ter essa incidência um pouco menor. Então a gente vai continuar acompanhando, porque daí há uma expectativa de ter um repasse para a alimentação, um repasse para outros serviços que dependem do transporte também. A gente vai ter a prévia da inflação e teve um aumento já indicado, e como que isso vai influenciar também, porque tem toda a questão do Rio Grande do Sul também já afetando muita coisa nos próximos dias. Muita coisa, e como soma, né? Tudo vai somando. Essa questão da logística é extremamente relevante. E, assim, a questão da exportação também vai gerar muito impacto, porque existem algumas empresas dessa área da exportação que elas não pagam PIS/COFINS. Então, elas não vão ter como compensar o próprio tributo ali, porque né, há uma isenção. Então, é como se fosse um crédito que é perdido, né? É um voucher que a empresa vai ganhar para compensar o que ela não vai poder compensar. Então, vai gerar um impacto muito grande também em algumas linhas que a gente vê, a logística, por exemplo, como você colocou aqui, mas a questão de exportação também vai gerar um impacto muito grande. Então, é um colapso do mercado, a gente ainda como não sabe as questões de como vão ficar, né? Novamente, no nosso país, a gente fala em segurança jurídica. E como temos vivido em segurança jurídica? Então, a gente dorme e não sabe como é que vai acordar no dia seguinte, né? E isso é muito complicado para a gente falar em investimento, em credibilidade, em confiança. O índice de confiança do empresariado brasileiro está caindo. E está caindo por conta desse tipo de situação, né? Então, infelizmente, é essa a realidade. A gente precisa começar a pensar. Se a gente está pensando numa política. E aí, até esses tempos atrás, eu vim aqui falar na nossa coluna a respeito de política pública. Foi até semana passada, a gente falou de política pública aqui em Ponta Grossa, que vai ter aquele evento do dia 28, mas a gente já falou da política pública de industrialização do governo federal, que existe uma campanha nisso, mas a gente não pode falar em atração de novos investimentos, em modernização da nossa indústria, se a gente não tem uma segurança jurídica para gerar esse investimento, né, dentro do nosso parque fabril, dentro da nossa área industrial aí. Falta um pouco mais de previsibilidade e equilíbrio, né? A gente teve uma evolução, principalmente no ano passado e nesse ano, com dados de questão de geração de emprego melhorando bastante, tendo aí a menor taxa de desemprego desde 2014, mas é necessário também você chegar num ambiente de equilíbrio, porque houve uma melhora da expectativa, com até a previsão de superávit, mas esse ano parece que as coisas voltaram um pouquinho para trás, né? Porque tem essa questão da MP agora, o governo já dizendo que não vai conseguir atingir o superávit, e isso causa bastante instabilidade para investimento e freia também a redução da taxa de juros, sem falar no dólar, que está chegando aí a R$ 5,40. Então, para alguns cenários ele é positivo, porque aumenta, né, na questão das vendas, commodities e tudo mais, mas para outro deixa muito mais caro questão de compras que são necessárias para a indústria e também para o agronegócio. Exatamente. Só lembrando que se a indústria ela não precisa nem retroceder, se ela fica parada, isso já é um prejuízo, né? Então, o fato de você não investir, não caminhar para frente, não ter essa perspectiva de organização futura, né? Você já está tendo prejuízo aí. O fato de se ficar parado hoje já é um grande prejuízo para o país.